E aí, pessoas, bora resolver as questões erradas, as péssimas questões da prova da CAF 2022. Bom, já começo o vídeo falando isso, porque das 7 questões desta prova, 2 delas terão que ser anuladas, e simplesmente porque eles não souberam fazer as alternativas, não é nem erro conceitual, eles erraram na resolução, não colocaram as alternativas possíveis. A prova como um todo, na minha opinião, foi um desastre, porque aquela boa prova contextualizada, a questão que mistura física com as ciências médicas, a aplicação direta da física, o aluno tem que tirar a questão do contexto dela, pensar no contexto mais geral, nada disso. A gente teve uma prova com questões objetivas, com formulário reduzido, então as fórmulas que tinham no formulário você tinha que realmente utilizar. Isso é péssimo para aquele aluno que tem uma boa bagagem, que tem ali uma boa noção da física, que acaba decorando e sabe quando utilizar todas as equações, porque você tinha simplesmente a questão que era pegar e substituir na fórmula. E as questões que eram para ser ali talvez as melhorzinhas no quesito raciocínio, eles erraram e não tem alternativa correta. Lembrando que a questão que é anulada, e essas duas vão ser anuladas, a pontuação delas é dada para todo mundo, independente se você marcou a alternativa do gabarito provisório ou não, independente se você entrou com recurso ou não. Tá? Então você nem precisou ter entrado com recurso, a pontuação dessas duas questões já pode considerar para você lá. Que é péssimo, uma vez que então você tem menos questões que vão te diferenciar dos seus concorrentes. Então a nota de corte vai ficar ainda mais acirrada, cada questão vai valer muito mais. Não sei como é que foram as outras disciplinas, mas ao que tudo indica, a prova foi horrível. A primeira que vai ser anulada é a questão 31. O gabarito provisório que eles forneceram foi a letra D, mas ela não tem resposta correta. Ele pedia a quantidade de calor envolvida nesse processo, né? Para você transformar um gelo que está a uma temperatura negativa em água a uma temperatura bem acima da temperatura de fusão. Basicamente, o calor total que você deveria calcular aqui é, primeiro, o calor para você esquentar o gelo, depois, o calor para você derreter o gelo, e depois que o gelo derrete, ele vira uma água a 0 graus Celsius. E ainda assim, você tem que esquentar a água. São 3 quantidades de calor diferentes, um pouco de calor sensível, um pouco de calor latente e um pouco de calor sensível. Logo, se você calculasse separadamente, era só você somar esses 3 calores. O calor necessário para esquentar o gelo é o que? Macete. A massa de gelo ele forneceu, e para esse tipo de questão, o que a gente bate na tecla com os alunos? Olha a unidade do calor específico. E se você vai olhar essa unidade, ó, tá em gramas a massa, só substitui em gramas. Só que esse calor específico está em calorias. Então, quando você substitui aqui, você vai calcular uma quantidade de energia em calorias. Assim como quando você for calcular o calor necessário para derreter o gelo, quem manda nessa equação é o calor latente. Ele também forneceu, ó, em calorias por grama. Então, nada de problema com a grama, mas sim com a quantidade de energia que vai sair em calorias para cada um deles. E quando você calcula a quantidade de energia para esquentar a água, é o que? Macete. E daí tem que usar o Czinho, né? Por mais que no início era gelo, agora virou água, então opa, vai ter que usar esse 1 caloria por grama grau Celsius, né? O gelo é esse aqui, perdão. Mas ainda assim, né? Tudo está em calorias. Então, quando você calcula cada um desses calores, vai dar um valor em calorias. As possíveis pegadinhas que não poderia ter caído, né, é nas variações de temperatura, porque para esquentar o gelo, como o gelo derrete em 0 graus Celsius, então ele não vai direto de menos 15 até 25. Ele vai primeiro de menos 15 até 0. Então, esse primeiro cara aqui é uma variação de 15 graus Celsius. E depois, quando você esquenta a água já começa a partir de 0 graus Celsius. Então, para ela chegar até 25, ela tem que aumentar somente em 25. Uma vez que você vai substituindo aqui, você realmente vai chegar numa quantidade total de 5.625. Mas usando as unidades fornecidas, você chega nesse valor em calorias e não no valor em joules. Então, para você montar o seu recurso, ó, basta você fazer as continhas, demonstrar que cada uma delas, somando tudo, dá esse valor em calorias. E as alternativas estão apenas em joules. Não tem a alternativa correta. Além do mais, ele não forneceu a taxa de transformação. Uma caloria, gente, ela vale 4,18 joules. Dependendo da banca, ele pode falar que vale 4,2. Dependendo da banca ainda, ele pode fornecer que vale 4 joules. Então, de qualquer maneira, se você fosse passar esse valor para joules, seria no mínimo 4 vezes maior, que iria lá para uns 20 mil joules. E não é 20 mil joules, não tem nada aqui. Então, por isso, não tem alternativa correta, sugere-se a anulação dessa questão. Ela vai ter que ser anulada. E a outra que será anulada é a questão 32, que é um tipo de questão clássico, já caiu uma questão praticamente idêntica, o mesmo raciocínio, só muda o valor na prova da UFPR e na prova da UERJ, tá? Universidade Estadual lá do Rio de Janeiro. Que é basicamente aquela situação onde você tem uma bolha de ar, uma bolha de gás
que sai das profundezas lá de um certo líquido, né, lago, rio, o que seja, e ao subir, como vai tendo menos pressão sobre ela, ela vai expandindo. Poderia ser uma expansão isotérmica, como a maioria das questões, mas nesse caso não. Ele forneceu a temperatura aqui embaixo, que era 7 graus Celsius, e aqui em cima, que é 17 graus Celsius. Lá embaixo, né, o volume que ela ocupa é 4 centímetros cúbicos, é um lago que tem 20 metros de profundidade, e ele pede qual é o volume que ela vai ter quando está aqui em cima. Ela parece uma questão que não é bem de gases, né? Uma questão de hidrostática. E realmente, para você comparar essas duas posições, né, os dois volumes, tem que ter também uma relação entre as pressões. Aqui em cima, a pressão que ela está recebendo é justamente a pressão de uma atmosfera, que é da nossa própria atmosfera. Só que lá embaixo, a pressão total que essa bolinha de ar vai estar recebendo vai ser tanto a pressão atmosférica quanto a soma, eu vou ter que somar a pressão desses 20 metros de água que tem em cima dela. Então aqui a pressão vai ser uma atmosfera mais um valor de pressão hidrostática. Só que para você calcular essa pressão hidrostática, a equação, né, é densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Essa densidade, como é um lago, é a densidade da água. Ele falou o que é água. Só que, será que é água pura? Então é 1 grama por centímetro cúbico? Ele não forneceu na questão. Ah, é por isso que ela vai ser anulada? Não somente por isso. Então, além de você não ter a densidade da água, ele não forneceu se é para considerar 1 mesmo, a gente então deveria ter resolvido essa questão, né? Inclusive, se você for olhar a resolução deles, baseando-se num parâmetro. Só que esse parâmetro só pode ser utilizado se for água com densidade 1. Tem questões que ele fala que a densidade é 1,0 alguma coisinha e já não dá para usar esse parâmetro, que é o seguinte: se a densidade da água for 1 grama por centímetro cúbico, a gente conclui, isso aqui é algo que, lógico, vale muito a pena você decorar, tá? Mas só vale usar quando é água e densidade 1. Você sabe que a cada 10 metros que você mergulha na água, essa profundidade, né, essa quantidade de água que vai estar em cima de você, equivale a uma pressão de uma atmosfera. Então aqui, essa era a única maneira de você resolver, se você soubesse disso daqui, ou tinha que decorar que a densidade da água era 1. Então, cada 10 metros, a água sozinha faz uma pressão de uma atmosfera. Como aqui nós temos 20 metros, então essa quantidade de água equivale a uma pressão de 2 atmosferas. E é por isso que a pressão, então, nesse ponto inicial, vai ser uma atmosfera do próprio ar lá em cima, mais essa coluna de água. Portanto, a gente vai ter uma pressão de 3 atmosferas aqui no fundo. E com isso, a gente pode, então, utilizar aquela equação de transformação, a equação de estado, né? Pivete 1 igual pivete 2. Pressão, volume e temperatura lá embaixo é igual pressão, volume e temperatura lá em cima. Vou chamar aqui embaixo de posição 1, aqui de posição 2. E o erro, que inclusive eles cometeram, é na substituição. Para chegar nesse gabarito letra C, eles substituíram um negócio que não faz sentido. Ó, qual deveria ser a substituição correta? A pressão aqui embaixo é a pressão total, então é 3 atmosferas, a pressão que o gás está recebendo. O volume ali embaixo é 4 centímetros cúbicos, não tem problema com unidade. Porque nesse tipo de equação, basta que a unidade seja igual dos dois lados, né? Se a pressão 1 está em atmosfera, vale 3, a pressão 2 aqui também vai ter que estar em atmosferas. E lá em cima, bem no limite da lâmina, ela só recebe pressão do ar, então 1 atmosfera. Queremos descobrir esse volume. Como estamos usando um volume em centímetro cúbico, esse volume aqui vai estar em centímetro cúbico. Ah, e a temperatura? É o único requisito que não pode estar em graus Celsius. Ali é obrigatório somar 273 para passar isso aqui para Kelvin. Aqui vai dar 280 Kelvin. E aqui em cima, se você soma 273, você chega em 290 Kelvin. Aqui vai ficar 280, temperatura lá embaixo, e lá em cima, 290. Com isso, você faz essa continha, 3 vezes 4, 12, 290 passa para lá, dá para simplificar aqui os zeros. Esse volume 2, gente, como todas as alternativas estão com 3 casos depois da vírgula, vamos também calcular aqui, ó, 428 para o teu recurso, centímetros cúbicos, fazendo essa substituição. E não tem essa opção. Ah, mas ele colocou aqui em ml. Centímetro cúbico, como 1 centímetro cúbico equivale a justamente 1 ml, então a gente pode falar que isso aqui também é 12,428 ml. Não tem essa opção. Ah, mas vai que ele quis dizer a variação. Também não vai ter. Como inicialmente era 4 centímetros cúbicos, de 4 para 12 varia aqui uns 8 ml.
Não tem a opção 8. Então, essa questão não tem alternativa correta, tá? Ela tem que ser anulada porque ele não forneceu essa densidade da água para poder utilizar essa proporção e, ainda assim, bata na tecla que não tem alternativa correta, tá? Ele fez a substituição completamente errada. O restante das questões, bom, talvez você pode não ter gostado porque foram questões mais objetivas, era só pegar a fórmula, substituir, cuidar com unidade, com potência de base 10, com as regras de 3, né? Eram questões com muita regra de 3, mas não eram aquelas questões mega trabalhosas que a gente tinha ali em anos anteriores. Mas passíveis de anulação, mudança de gabarito, né? Nenhuma, mas anulação 31 e 32. Então, dúvidas, comentários, quer fazer recurso, quer saber se o recurso tá bom, bota aqui embaixo nos comentários que eu já te digo, beleza? Vejo vocês na nossa próxima resolução e que seja melhor, né? Até mais, gente.